Existem pessoas que são céticas e não acreditam em milagres. Essas pessoas realmente dificilmente vão aceitar as coisas das Escrituras, vão aceitar coisas da Torá. Mas se você aceita que pode existir milagres, então vamos analisar um realmente que é muito importante para nós. Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós agora vamos analisar um milagre que está registrado nas Escrituras no Brit Hadashah e que não importa se muitas pessoas acreditam nele ou não. O fato de alguém crer não é isso que faz com que ele seja verdade. E se alguém não crer, não fará com que ele não tenha acontecido. Então vamos analisar algo que é importante. Primeiramente, vamos ler o texto que encontramos no livro de Matitiahu, Mateus capítulo 28, que diz assim: Depois do Shabat, ao raiar do primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. Repentinamente, aconteceu um forte terremoto, porque um anjo de Adonai desceu do céu, rolou a pedra e se assentou sobre ela. Sua aparência era como um raio, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas ficaram tão horrorizados por causa dele que tremiam e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Yeshua executado na estaca. Ele não está aqui porque foi ressuscitado, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos Talmidim, ele foi ressuscitado dentre os mortos e vai a Galila à frente de vocês. Lá vocês o verão, agora eu já lhes disse. Elas saíram rapidamente do túmulo, amedrontadas e cheias de alegria. Correram para dar a notícia aos Talmidim. De repente, Yeshua as encontrou e disse: Shalom. As mulheres se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e se prostraram diante dele. Então Yeshua lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos para ir a Galil, e eles me verão ali. Enquanto elas estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais Kohanim tudo o que havia acontecido. Eles se encontraram com os anciãos. Depois de discutir o assunto, deram aos soldados uma considerável soma de dinheiro e lhes disseram: Digam às pessoas, os talmidim dele vieram durante a noite e levaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se o governador ouvir sobre o acontecido, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram como lhes fora ordenado. E esse boato foi espalhado entre os habitantes de Judá até o dia de hoje. Então, os 11 Talmidim foram para o monte na Galil, indicado por Yeshua. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talmidim entre as pessoas de todas as nações, imergindo-as na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Muitas pessoas, até mesmo entre o contexto da comunidade judaica, têm ouvido exatamente essa mesma história que os sacerdotes que não gostavam do Mashiach Yeshua,
eles têm os seus motivos para acharem que ele era uma ameaça para eles. Aquilo que eles falaram e subornaram os soldados que viram de fato o que aconteceu, essa história continua passando de boca em boca até os dias de hoje. Já são quase 2000 anos e essa mentira vem sido levada em frente. Por quê? Porque é uma questão de conveniência. Mas, como eu disse, alguém crer ou não crer não muda uma verdade. E o fato é, algo aconteceu de especial e disto nós temos convicção. Quem duvida do poder do Eterno de ressuscitar pessoas, vai descrer de toda a Torá, porque nós vamos encontrar várias descrições de milagres, até mesmo de ressurreição de pessoas, que aconteceram ao longo da história do povo de Israel. Pois bem, de todos os que já aconteceram na época do profeta Elias e tantos outros casos que nós poderíamos procurar, nós vamos ver que neste caso ele é o mais importante, porque diz respeito ao Messias, diz respeito àquele que veio e é declarado Filho do Eterno. Bem, tudo isso tem respaldo na Torá. Tudo isso é verdade. Então, para aqueles que, tocados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, que estão com o coração aberto para aceitar a verdade do que ocorreu, isto é a grande verdade. Yeshua foi executado porque esse era, de fato, o plano do Eterno, porque ele, com o Mashiach, ofereceu a si mesmo como oferta, como o Corban, como Se Ha-Elohim, como Cordeiro do Eterno, a oferta perfeita pela redenção dos homens. As nossas transgressões são perdoadas por causa do sacrifício que Yeshua fez ao ser pendurado no madeiro. Aquele mesmo Yeshua, que é o Filho de Deus, que assumiu esse corpo humano para poder oferecer-se em sacrifício, depois de morto, sepultado, cumprindo-se aquilo que nós encontramos, não somente nas palavras de Yeshua, citando o caso de Jonas no passado, saiba que 3 dias após a sua morte, ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado e glorificado. Ele falou com seus discípulos e deu as últimas informações tão importantes que depois, uma série de eventos na sequência, nos garantem que, por causa da morte de Yeshua, nós alcançamos comunhão com o nosso Criador. Yeshua era um judeu perfeito, cumpriu perfeitamente tudo o que o Eterno tinha falado através de Moshe. Portanto, mais detalhes a respeito dele, você pode procurar conhecer e receber na sua vida a salvação que o Eterno proveu através de Yeshua, o nosso Messias. Procure saber mais e certamente a sua vida será grandemente abençoada. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.